Alô, gente, boa noite, bom dia, né? Eu tô aqui meio que lutando contra o aplicativo para eu conseguir gravar a videoaula com vocês e finalmente parece que eu entendi como é que é o procedimento aqui depois de falhar miseravelmente. Achei que eu já tinha gravado mais de 40 minutos de aula, quando eu fui ver, né, por causa de uma questão de configuração, haviam sido apenas 10. Bom, de qualquer forma, né, a proposta é que nós continuemos e finalizemos, né, essa parte do nosso conteúdo que é relativo ao texto do Julian Borba, né? E já então abordamos a questão do que é o poder, né? E da centralidade dessa categoria e dos seus desdobramentos, né, para a ciência política, em específico o poder político, né? Também já andamos pincelando sobre o que é o Estado, né, sobre o que é essa entidade, né, foi construída pelas sociedades, principalmente pelas sociedades modernas, e, ao mesmo tempo, também já andamos, né, pincelando sobre o que é a ciência política e o que é a filosofia política, né, e quais são as diferenças que elas apresentam na abordagem sobre o quesito poder, né? E, então, nós podemos seguir adiante o fundamento da política, né, o histórico da política, assim como também o papel dela na delimitação e no, de certa forma, no controle, né, das ações coletivas e também, né, sobre os desdobramentos, né, em forma de instituições, o Estado também, uma instituição criada, né, para regular a vida, né, tem sempre essa ideia de que diversos interesses estão sendo dosados ali. Então, né, a sociedade, por vezes, apresentar interesses conflitantes, né, e a função desse estudo também é apaziguar, né, todo, todos esses interesses aqui representados, né, pelos grupos sociais. E falamos também, né, sobre a importância da ideia sobre constituição, formação, divisão do poder, né, isso está nos pais da ciência política moderna, no Robert Down, e também sobre a questão da autoridade do governo, isso é algo que está desde a concepção clássica, né, sobre política, né, e ela vai vir lá do Aristóteles, vai vir também da República do Platão, e nós vamos entender, né, que de todas as visões, e principalmente as que partem da filosofia política, né, a perspectiva relacional, né, ou seja, que a política vai depender das relações das pessoas, é a que mais vai se destacar, né. Nós passamos por essa parte aqui, mas à frente vamos abordar um pouco mais na filosofia política, né, na diferenciação com a ciência política. E aqui, então, nós vamos ter essa ideia também de que o poder ele é multifacetado, né? E as relações de poder na sociedade, elas são diversas, né? Elas vão responder a hierarquias, vão responder é, a, a possibilidade, né, de convencer ou de induzir as pessoas, né, a realizar as vontades, sejam de pessoas ou de grupos, né? O Estado também tem, de certa forma, essa competência, né? Que é a própria encarnação do poder político, da autoridade política, né? Legitimada, socialmente legitimada, né? Ele acaba fazendo isso também conosco, né? No dia a dia. Vamos ver também que o poder ele é dosado, né? Já vimos isso, na verdade, né? E que alguns grupos eles têm mais privilégios em termos de exercício do poder. Essa questão também, né, de as abordagens atuais, elas focarem muito também nos meios, né, tanto para se atingir como se exercer poder, elas são, né, parte das definições mais comuns sobre o que é a política. E nós sabemos que o poder pode ser exercido por esses três tipos, né, que é o econômico, o ideológico e, sobretudo, o político, né, e todos eles, então, né, se fazem presentes na sociedade. Eles dependem, então, de que as pessoas possam ter acesso, né, a determinados recursos ali que vão justamente configurar, né, a possibilidade de participação política, seja em maior ou menor grau. Essas pessoas dependem. Passamos também, né, pelo Weber, entendemos conceitos
ou de liderança, né, e de autoridade constituída vão ser importantes, né, combinando os elementos também do carisma e da tradição, e também, né, o fundamento, um dos mais bem aceitos, né, de que o poder ele se concentra, então, na entidade, né, na figura que nós chamamos de Estado, né, e, no fim das contas, né, principalmente nas democracias representativas, vai ser, né, composto por uma força política democraticamente eleita, né, e essa força, então, tem a função de representar, esse corpo político, ele tem a função de representar a população e controlar, né, mediar e dosar as relações sociais. E, para isso, então, o Estado acaba se revestindo, né, da aceitação social de que é justamente quem pode impor, né, a ordem e também controle social, força. Essa força, como eu disse para vocês, não é apenas utilizando os aparatos de segurança pública, mas também, né, o próprio império das leis de certa forma, um exercício dessa força do Estado, né, desse controle do Estado sobre as pessoas. Né? E também sobre o Estado ser importante, de certa forma, disciplinar os corpos, né? E isso é presente no futebol. O Estado acaba sendo um mecanismo ali de controle, né? E isso, eles Deleuze vai trazer uma das perspectivas lá, né? De que o Estado ele tem essa função disciplinar que está no bem. E o Weber vai justamente trazer essa centralidade do poder, né? Então, a política ela vai permitir tanto a participação do poder, e principalmente de grupos né, que se submeter a determinados processos ali, como são o caso das eleições, e também né, pela disputa por quem irá concentrar e exercer esse poder dentro de um determinado território, sobre um determinado povo. E aí, então, que nós vamos ver essa caracterização tanto da política, como também do Estado, né, como um ambiente no qual uma determinada sociedade vai desenvolver os mais complexos e diversos graus de relações sociais. Essas relações elas acabam tendo né, uma certa roupagem de serem relações políticas, né, em diversos níveis, hierarquias diferentes, né, e sujeitas, então, à mediação do Estado como o ente que vai, então, manter né, a coesão social, pelo menos essa clássica de estima que nós temos, né? E outro aspecto que é importante, né, para se falar sobre o Weber é a questão da dominação. E a dominação, ela se dá, muitas vezes, também através da política, né? Ou seja, algumas pessoas vão acabar concentrando determinados recursos, dentre eles o poder político, o poder econômico e o poder ideológico, e vai acabar, então, né, fazendo com que a sociedade ela seja dominada. E os grupos, eles sejam, então, sujeitos justamente o império da lei e também a burocracia, né, que é uma categoria muito importante no Weber. E aí né, surgem, então, três formas de dominação, né, que são a tradicional, por exemplo, que é legal, nós já havíamos falado sobre isso, né, sobre os desdobramentos e exemplos que nós temos na atualidade, como, por exemplo, a questão dos governos carismáticos, eles terem né, a questão ali, né, das figuras as figuras populares ou populistas, né, dos seus maiores exemplos, né, as comunidades tradicionais acabam tendo lideranças que vão exercer, de certa forma, essa dominação tradicional, né, e também nós temos justamente essa questão legal, né, das competências do Estado, que é a de criar leis, criar normas para regular a vida social. Ao mesmo tempo também, né, tende ser uma dominação do tipo que fará com que as pessoas também sejam preservadas, né? Ou seja, para se manter a ordem social e para se atingir os objetivos coletivos dentro da sociedade política. Nós vimos né, que isso então vai fazer que haja uma diferenciação entre os grupos de indivíduos dentro de uma sociedade, né, de uma comunidade política, e nós vamos ver então que essa questão do poder ela vai se focar, sobretudo, no poder político, né, que é o que mais interessa na ciência política,
E aí vai ter todo o processo de organização da ciência política como uma área de saber, né? E aí nós vamos ter teorizações, vamos ter os objetos de estudo, né? E também vamos ver que a questão das instituições, de governos e autoridades instituídas e o próprio Estado, né, são esses focos de interesse dos estudos da ciência política, né? Outras definições que vão mostrar sempre que esses diversos grupos, né, sociedades, e no geral elas são bastante plurais, esses grupos ali vão ter, então, diferenças, né, nos seus interesses, nas suas demandas sociais, né, e esses interesses podem ou não ser antagônicos, e aí, então, né, dentro de um só território, diferentes povos, né, que no fim das contas vão se unir para formar um Estado nacional. Nós podemos observar isso aqui no Brasil, né, onde existem diversas comunidades indígenas e quilombolas em um modelo de subsistência e existência, né, consideravelmente diferentes, né, das demais partes do país, né. Então, tem ali algumas questões que são muito próprias e elas coexistem dentro de um país também que vai ter toda a sua diversidade, uma diversidade política, uma diversidade econômica, uma diversidade regional, uma diversidade cultural, linguística, né? E isso vai também para as outras que vão entrar nas questões étnico-raciais, nas questões de gênero e sexualidade, dentre outras, né? Então, o Estado ele tem essa função de justamente representar um agrupamento popular, né? Ela, no fim das contas, acaba sendo constituído, como o Inês vai nos alimentar, né? Como um mecanismo político, né, de governança das, das pautas sociais, né? E nisso vai, então, haver todo um arranjo complexo ali, né, no qual nós contaríamos com diversas instituições políticas, né? E essas instituições, elas refletem os três poderes constituídos, né? Justamente pela Carta Magna, que são o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, além do corpo técnico qualificado, né? Que passa por diversos crivos ali para exercer, então, as funções públicas e atender às demandas sociais. E justamente através dessa instituição é que vai se exercer, então, esse controle de uma determinada sociedade, soberana, claro, né? E é aí que nós vamos ver, então, a utilização, a possível utilização, né, de diversos recursos, dentre eles a força, para justamente, né, se manter a ordem interna, como também para se defender, né, de outras sociedades, sociedades, né, outros estados que possam ser possíveis agressores, né? E aí nós vamos observar que o modelo atual, né, de organização política geral é justamente estados nacionais. E que, dentro desses estados nacionais, há justamente a questão do pertencimento, né? E é aí, então, que se atribuem a essas pessoas a cidadania. E aqui também nós visualizamos que existe, então, uma definição, né, formal de que o Estado, né, ou um Estado, ele é justamente composto, né, pela sua soberania, Estado de auto-organização, de autogoverno e ser reconhecido internacionalmente como tal, como também a questão do território, né, que eu expliquei para vocês que tem diversas dimensões, além das faixas assim, terrestres, né, tem uma territorial, o espaço aéreo e também o espaço subterrâneo, entre outros, e né, a cidadania é revertida justamente a pessoas que são tidas como povos pertencentes desse Estado. Né? Então, aí nós vamos ver aqui a definição básica, né, conformada sobre o que é o Estado Nacional e quais seus componentes é essa, né? Além disso, nós vamos ver que eles são compostos por diversos graus ali e também diversos conceitos que vão justamente se referir à forma como essa entidade ela se organiza. E uma delas, central, né, revestidas também das outras duas, é a figura do governo, né, que acaba sendo, de certa forma, né, algo legitimado socialmente, né,
e aceito justamente por esse conjunto de pessoas em determinada localidade, e também, né, a esse grupo é atribuída a autoridade de exercer o poder, né? Outras noções que são importantes e já né, de soberania, né, cidadania e o próprio a ideia de pertencimento nacional, que é o que nós chamamos de nacionalismo. Lembrando que o nacionalismo é justamente essa é uma das atribuições do reconhecimento da cidadania, né, e que, em caso de extremos, né, ele pode levar à xenofobia. Né? Justamente a contraposição negativa a pessoas diferentes, pessoas vindas de outras localidades. Né? E, é claro, né, a xenofobia também pode ser um problema interno, quando as regiões elas irão ali, né, entrar em conflitos, como nós observamos aqui no Brasil, né, por exemplo, da região norte-nordeste com o sul e o sudeste, né, e o centro-oeste também no meio de toda essa questão. E o Estado, ele é justamente essa constituição, né, que foi feita principalmente pela mudança no fundo de produção internacional, mas também nas próprias relações sociais e políticas, isso é principalmente ali na Europa, né, com exceção da burguesia e do sistema de classes, né, em contraposição à queda de figuras, né, como a nobreza, né, e também, né, a queda do próprio sistema feudal, né, bem típico da Idade Média. Então, nós vamos ver que esse Estado que nós chamamos de moderno, ele vai se transformando ao longo do tempo, né? E uma das principais demandas para que ele surgisse é justamente a perspectiva do desenvolvimento do sistema capitalista, né? E também as suas transformações ao longo do tempo, transformações também nas relações sociais, inclusive nas relações, né, regionais. E aqui nós vamos ver, por exemplo, um modelo de extensão da burguesia, né, que é ligada aos burgos, e os burgos são as cidades, né, são os redutos urbanos. E aí, então, nós vamos ver uma mudança, uma transferência, né, nas escalas do poder também. O poder agrário, então, concedendo, de certa forma, espaço, né, para o surgimento de setores como o industrial e o de serviço posteriormente. E isso vai, então, fazer com que o capitalismo entre em uma nova etapa e tudo isso também, né, sendo patrocinado através da exploração das colônias, né, principalmente as colônias americanas, né, de todas as Américas. E também com a escravização, né, de pessoas vindas do continente africano, de diversas nações do continente africano. E também, claro, né, dos povos tradicionais daqui da terra, né, que foi justamente o primeiro processo de escravização. E aí, nós vamos ver, então, que o Estado ele vai se constituir nesse momento aqui, né, uma figura que, no fim das contas, vai se destacar, né, o Estado do moderno vai se destacar das outras formas, né, aproximadas de Estado que nós tivemos na antiguidade, no medievo e outras. Né? Então, esse Estado moderno chegou até a atualidade, também acabou se transformando, né, com o passar do tempo, né? Principalmente depois que nós rompemos com o modelo absolutista, né, e de fato, né, a burguesia e o capitalismo eles cedendo o centro do poder. Isso aconteceu, de certa forma, em escala internacional também. E o Estado que nós vivemos hoje é justamente o Estado tipo neoliberal, o que se firmou principalmente a partir dos anos 40 e 50. Bom, nós então vamos passar por essas transformações, né, que vão nos levar à modernidade. Temos ali diversas discussões de que se a modernidade, se ela acabou, né, se nós vivemos a pós-modernidade, se nós estamos mesmo na contemporaneidade, mas isso aí é um papo que nós vamos deixar para outra hora. E, então, o Estado, como essa forma de organização política, ele vai sendo testado principalmente ali, né, nos clássicos da filosofia política, né? E são justamente Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau,
que nós veremos daqui a pouco. E, né, é claro que o Brasil, né, também se constitui como nós temos, então, nossa divisão típica, principalmente a partir da Constituição de 1988, né, com 27 estados e um Distrito Federal, né, ou seja, 27, 27 unidades federadas, né, e nós somos regidos pela Carta Maior, é, e ela se destrincha em diversas outras leis e códigos aqui que vão justamente normatizar e também atribuir, né, os status de cidadania, né? Que quer dizer o quê? Nós temos direitos e deveres aqui dentro do país. Ao mesmo tempo, nós também temos formas de governo, instituições que elas passam pela legitimação popular e, né, também são constituídas ali, né, revestidas da autoridade, né, da possibilidade de fazer o manejo da coisa pública. E aí, então, nós temos que entender que tudo isso também, né, vai ser carregado de uma série de símbolos, né, que são historicamente constituídos, né, e então vão expressar a nossa nacionalidade, né. Nós temos alguns símbolos que vão marcar o Brasil. Nós somos o país do samba, somos o país do futebol, somos o país da bossa nova, somos também a nação verde e amarela, e por aí vai. Então, uma série de coisas vão nos categorizar enquanto brasileiros, né? Vão constituir a nossa brasilidade. Tem vários símbolos nacionais também, né? Como a bandeira do Brasil, o hino nacional, dentre várias outras coisas que elas vão nos qualificar, né? Como brasileiros e brasileiras. E aí, para nós, então, arrematarmos a outra discussão sobre a categoria de diferenciação entre ciência política e filosofia política, né, nós partimos primeiro da filosofia política. Nós já, de certa forma, também já antecipamos algumas discussões sobre isso. E aqui nós vamos ver que tem alguns aspectos ali que eles vão para além, né, do aspecto técnico. Né? Filosofia, por si só, ela permite algumas abstrações, né? Ela permite algumas confrontações com permite algumas confrontações com os aspectos puramente materiais ou materialistas empíricos. Né? Então, ela vai permitir que modelos sejam pensados ali com base, né, em possibilidades. E é por isso que, principalmente, os contratualistas vão trabalhar com ideias como um estado de natureza, né, que ele é anterior ao estado. Né, hipoteticamente falando, né, as comunidades elas viveriam sim. O Maquiavel, principalmente, ele vai falar, né, sobre constituição das melhores formas, né, de governança, das melhores formas republicanas, e os contratualistas, né, também falarão sobre isso. Né, e aqui, né, é possível se trazer aspectos ali que vêm da filosofia, né? Como a questão da ética, da moral, da virtude, né, das paixões, dentre várias outras ali, né, que vão tentar entender, né, como a própria questão humana vai gerar, né, a organização política dessas mesmas pessoas, né? E aí nós vamos sair de um momento ali, né, no qual nós ainda estamos nos associando em sociedades para justamente garantir a nossa sobrevivência, até o momento, né, que nós vamos chegar em em graus complexos ali de relações sociais, que vão demandar justamente, né, a criação dessa entidade e, por hora, a gente vê como Estado, mas também pode ver como sociedade civil, como sociedade política, né? Então tem várias denominações para o que vai ser depois visto, né, como Estado, e principalmente tudo isso, né, como constituição do poder político que emana justamente de um determinado grupo social em um determinado espaço, né? E ao mesmo tempo, nós também vamos ver, né, sobre a existência, né, de diversas formas de participação, né, das pessoas nos atos, nas decisões políticas, né, sejam como influenciadores, sejam como receptores. E aqui que nós vamos ver, então, que surge, de certa forma, essa concepção de que as pessoas têm direitos, elas têm deveres, né, que o Estado também tem deveres e competências próprias ali,
né, e que, né, nós podemos olhar, principalmente nos jus naturalistas, né, que são também os três contratualistas, esse ideia de que existem, sim, direitos que já nasceriam conosco, né, inclusive isso vai estar na base do pensamento liberal que vai depois, né, dar origem aos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, para a filosofia política é justamente nós compreendermos, né, que a política ela se exerce por diversas atividades, né? E dentro de diversas categorias e também, né, conforme as necessidades de uma determinada população. E isso vai refletir nas instituições, nos tipos de governo e governança, no próprio exercício do poder e nos atores atores e atrizes, né, que vão justamente tocar, né, na ação política. Tocar no sentido de administrar, né, as relações políticas. O primeiro desses autores, né, e dentro desse momento, que é fundamental, justamente para nós concebermos a modernidade e concebermos a concepção política moderna, né, digamos então, é o Maquiavel, e ele justamente vai trazer, né, que nós precisamos, então, de pensar, né, que a forma como a política se dava, né, ali no século XV, mais ou menos, ela era inadequada porque, né, no fim das contas, haviam diversos processos ali, disputas para se manter o poder. É claro que nós temos que ter em mente, né, que o Maquiavel ele foi uma pessoa que partiu de uma situação não tão avançada, né, como os contratualistas, e ele também vivenciou, né, um período ali anterior à unificação italiana, então ele vai pensar muito sobre estabilidade da política, né, estabilidade do poder, ou seja, formas ali de se conseguir o poder e de se manter o poder. Então, ele vai fundar justamente a perspectiva realista da política, né? E ele também vai justamente trazer essa ideia de que o poder ele de certa forma, ligado ao humano, né? O poder, então, ele é exercido por pessoas, por indivíduos, não por entidades, né? Que, de certa forma, são tidas como metafísicas, transcendentes. Ou seja, é aqui que a política atribuída às pessoas ela deve ser separada justamente da questão religiosa, né? Lembrando que a questão religiosa ela interferiu e interfere na política, né, já há muito tempo. E é aqui que se criam então críticas justamente ao papado, né, que era muito influente nesse momento. Nós tínhamos também o clero, né, a categoria bastante influente, né? E o papado representava, de fato, né, o poder da Igreja Católica que foi crescendo ao longo do tempo e interferindo, inclusive, na nomeação dos reis, das monarquias ali, né, das lideranças, né? Além de também serem possuidores de inúmeros pedaços, das porções de terras, né? E, ao mesmo tempo, o Maquiavel está pensando justamente sobre formas ali, né, na qual as pessoas elas precisam se utilizar delas para justamente, né, chegar ao poder, né, e chegando ao poder mantê-lo, né? E ele vai então fazer uma revisão historiográfica, né, sobre as formas de administração do poder, né, falando inclusive sobre as falhas de algumas, né, como por exemplo, ele vai falar, né, que os Sforza eles tinham um distanciamento do povo e que eles então construíram fortalezas por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo ele entende que uma vez que as pessoas ali não atendam às demandas populares, né, elas sucumbirão frente a uma revolta popular, né? De certa forma, foi dito e feito, né? Foi isso que aconteceu com a monarquia francesa, né? No momento ali da Revolução Francesa, e também, né, com a monarquia russa no momento da Revolução Russa, né, por diversos aspectos de insatisfação popular. Então, não houve fortaleza, não houve nenhuma salvaguarda, né, para a nobreza ali, que acabou sendo decretada, né, essas duas revoluções que marcaram, inclusive, a história da humanidade, né.
E aí, outras coisas que o Maquiavel vai trazer é justamente, né, a questão de que há que se ter alguns requisitos para exercer, né, política, como, por exemplo, a questão da virtude e da fortuna, que elas vão tender a fazer com que as pessoas não se corrompam e que elas não percam de vista a função da política, que é justamente essa de organizar, de ordenar o mundo, né? De se, então, fazer com que os grupos rivais que querem tomar o poder e desestabilizar uma determinada nação para tomar o poder para si, que elas pensem duas vezes antes de o fazer, né? Já que é função de quem está no poder, né, fazer de tudo, né, e utilizar-se de qualquer meio para manter, né? E ao mesmo tempo, essas pessoas elas também vão ter, de certa forma, uma tendência à extensão desse poder e também conter outros poderes, né? Da mesma forma. É que nós estamos falando principalmente de algumas lideranças políticas ali, né? Ele escreveu muito pensando sobre a liderança dos Borgia, né? Principalmente do César Borgia, que era um nobre ali com um alto grau, né, de capacidades em termos de liderança militar, né, e também dispunha, né, de certo reconhecimento e algum aspecto carismático, né, lembrando que os Borgia já tiveram também sua própria representação no papado, né, ou seja, uma influência muito grande por toda a Europa, e também o Maquiavel, de certa forma, está pensando na questão da criação da estabilidade e também da unificação daquela região ali onde viria a ser a Itália, né? E aí, a questão da virtude, ela é o que vai constituir um bom governo, segundo Maquiavel, porque justamente, né, por um governo ser virtuoso, é que nós vamos ver, né, que determinado governo ele teria é, ali, de certa forma também a própria legitimação, né, social, o reconhecimento social, já que um governo virtuoso ele tende também a fazer com que as pessoas ali, né, sob dela, sob seu governo, eles também prosperem. E aí, né, nós vamos ver que o Maquiavel ele é então um dos adeptos do republicanismo. E nós vamos observar então, de certa forma, uma retomada aos pressupostos greco-romanos, né? E isso vai ser, então, algo que vai impactar também o próprio Rousseau mais à frente. Rousseau também tem uma tendência a defender o modelo republicano. É, basicamente, a forma dos nossos estados nacionais. Né? Praticamente todas as nações atuais são repúblicas, né? Embora elas disponham de tipos diversos de governança e é algo então, que nós vamos detalhar mais à frente. E aí, a ideia é também de que as pessoas elas sejam incluídas nos planos de governo, né, que as necessidades humanas da sociedade humana, elas sejam então observadas justamente por quem está no governo, então que essa pessoa não chegue ao status de tirano, né, e que também não haja de certa forma né, uma possibilidade absoluta de controle das pessoas, né, e também de entidades como a própria igreja também interferindo na vivência social. E aí, é aí que o Rousseau vai vir e vai dizer que Maquiavel, né, fingindo ensinar aos príncipes, deu grandes lições ao povo, né? E ele também tem, o Maquiavel tem algumas passagens ali no seu livro, falando justamente sobre essa característica dos governos, né? E ele vai trazer, ligado à questão da virtude também, a questão de que para um governante é melhor ser temido do que ser amado, né? Então, temos aqui essa ideia de que o amor, por exemplo, né, que é um sentimento, uma forma de paixão, né, como de Hobbes, ele é volátil, ou seja, ele pode se alterar conforme a conveniência, conforme os acontecimentos, né, já que outras pessoas também vão tender a querer o poder, mesmo que elas te amem. Então, uma pessoa que te ama pode te trair, né? E uma pessoa que é temida, no caso, né, disporia de diversas formas ali de fazer represálias, né? E também evitar
uma determinada conspiração para que lhe tomem o poder. Além disso, né, o Maquiavel ele vai colocar que é melhor ser temido do que amado, mas ao mesmo tempo o governo jamais deve ser odiado. E aqui ele vai justamente falar sobre a questão, né, da participação, da aprovação popular, né, e também desse retorno, né, que os governos eles devem dar a uma determinada comunidade, né? Ou seja, é aqui então que se cria um bom governo, né, e de preferência republicano, e, né, que essa liderança seja dotada de virtude e, por que não, né, de fortuna, para que ela então não se perca, e ela tenha também o respaldo social, né? Porque a ideia seria de que quem tem fortuna vai fazer com que essa fortuna também se expanda, né? E vai ser beneficiado pelo bem-estar social ali, de forma geral. E o Maquiavel, nossa, né, foi perseguido pela Igreja Católica, né? Foi preso, político, né? E acabou também, de certa forma, sendo excomungado, né, pelas coisas que ele escreveu. E essa perseguição também aconteceu, principalmente com o Hobbes, né? E o Hobbes, o Locke e o Rousseau, eles também vão trazer essa questão de que a religião ela não deve se confundir com a questão política, né? E aí o próximo cenário que nós vamos observar, que impactou justamente a constituição da teoria política moderna, é o iluminismo. E mais ou menos ali, né, no século XVI, XVII, né, nós vamos começar então a ver uma revolução muito grande nas artes, nas tecnologias e também na ciência, né? Nós vamos ver diversos pensadores em diversas áreas do saber já já ajudando a constituir as bases, né, do que hoje nós chamamos de pensamento científico. E isso aqui também, né, claro, vai trazer pessoas de diversos pontos ali que vão estar observando a sua realidade e eles vão trazer contribuições. E para nós interessa principalmente os contratualistas, né, já que nós estamos falando da questão da política. Porque aqui nós estamos falando, então, sobre tentativas de se conceber como é que as relações políticas, né, e o próprio poder político encarnado na figura do Estado e dos governos, né, vai surgir das relações entre as pessoas, né, das relações comunitárias. E aqui, então, nós vamos ver que a Europa, justamente, o palco, né, que vai permitir que autores como o Hobbes, né, o Locke e o Rousseau surjam. E eles vão ter uma contribuição muito grande através das suas obras, né? Se o Maquiavel fundou a escola realista da política, o Thomas Hobbes é um dos que deu também grande expressividade a essa área, né? Já que ele é ligado a ela. E em outro momento eu já havia sobre a questão do Locke, ele ser, né, um autor ligado ao liberalismo, embora ele não seja liberal, né? Já que ele é anterior justamente a concepção de liberalismo, né, que ela vai se fundamentar depois, e o Rousseau já é um autor tido como liberal, né? Ele já vai estudar dentro da ótica do liberalismo. E todos eles vão dar suas contribuições justamente às perspectivas da ciência política. E é importante que nós lembremos, então, que alguns desses autores foram associados a escolas que vieram apenas depois deles, né? Eu citei o caso do Locke com o liberalismo e também existe o do Rousseau com o socialismo utópico, né? Então, obras do Rousseau, como, por exemplo, o Tratado sobre as Desigualdades entre os Homens, né, e o próprio contrato social, vão trazer, né, essa ideia do bem-estar social. O Locke também, né, vai influenciar isso, porque o socialismo utópico ele tinha na sua base ali o pensamento liberal, né? E a própria questão também de uma tentativa de se fazer o bem-estar social, de se fazer o bem-estar coletivo comunitário, né? Então, acaba que esses dois contratualistas vão influenciar essa escola que vai se constituir depois com Thomas More, né, e outros autores, e ela vai passar depois até o Hegel, chegando, né, ao Marx também, né, que inicialmente ele era atrelado ao socialismo utópico, ao liberalismo, mas, em determinado momento, ele vai para uma veia revolucionária,
né? E é justamente aquele que vai fazer com que se surja a categoria que nós hoje chamamos de socialismo científico, né? E é aí também que nós vamos ver grandes contribuições para a formação, principalmente da sociologia. Além de que ele deu grandes contribuições justamente ao pensamento político e ao pensamento econômico. E aí nós estamos falando, então, mais da atualidade, mais de autores que eles vão, então, sendo inspirados por esses autores clássicos, né? Todo mundo vai acabar bebendo um pouquinho lá no Aristóteles, lá atrás, né? No Platão, e depois outros bebendo um pouco no Rousseau, e Marx, Weber, Lukács, e outros também vão acabar bebendo nesses autores aqui, né? É claro que cada um deles deu suas contribuições, cada um deles fonte sobre uma ótica específica do que é o poder político, de como ele se organiza, de como ele é formado, né? Então, nós podemos falar que eles são fundamentais para justamente avançar aquilo que depois iria ser a base da ciência política. E aí nós temos o Hobbes como alguém que defende o controle absoluto, né, e o poder total do Estado em relação aos indivíduos, né? Isso é feito através da figura dos monarcas, né, absolutistas, né, que concentrariam então todo o poder, né, de mando e também o próprio poder de exercer e retirar os direitos em relação à sociedade, para justamente tentar apaziguar as relações humanas. E o Hobbes, ele, então, né, foi alguém atrelado à nobreza, ele foi tutor de reis, de nobres, né, lá no Reino Unido, e ele, então, vai acabar defendendo esse modelo aqui. E ele tem uma visão pessimista sobre a humanidade, né, sobre as relações humanas. E o próprio modelo dele, né, de estado de natureza, vai delimitar, né, essa visão negativa sobre as pessoas. Lembrando que ele passou por duas guerras, né, inclusive uma era uma guerra civil, foi a Revolução Gloriosa, né, que justamente trouxe a ascensão do parlamento, que é onde, né, Hobbes ele é exilado e também, né, há aquela queda do poder da monarquia e, além disso, né, ele passou por um momento ali de guerra com a Espanha, ou seja, uma guerra externa e uma guerra interna. E aí que ele, inclusive, vai ter a ideia do Leviatã, que o Leviatã é um estado com poder absoluto de mando, né, para colocar, estabelecer toda a ordem interna, né, essa questão da ordem puxada lá do Maquiavel, né, como também de se defender externamente. Então, o Leviatã, ele se constitui em relação a outros Leviatãs, né? E é aqui que nós vamos ver, então, essa ideia de Estado, né, absolutista, de Estado monárquico, né? E o Hobbes, ele é, então, o grande autor e defensor das monarquias, né? Da concentração do poder na figura dos monarcas ali, que, em tese, seriam pessoas que seriam capacitadas para tomar bons julgamentos ali, né, em relação ao que eram as necessidades sociais e, ao mesmo tempo, de estabelecer um sistema ali no qual as pessoas não se autodestruíssem, né, já que o Hobbes via justamente essa como uma tendência humana, caso não houvesse um controle maior, uma entidade maior, que é a de autodestruição, autodestruição, na verdade, né? Porque, no fim das contas, é aquela ideia de que o homem é o lobo do próprio homem. E, em contraposição a isso, e também no Reino Unido, né? E aí já a partir da questão parlamentar, né? Foi vitoriosa ali com a Revolução Gloriosa, claro que oscilou depois, né? O Locke também foi exilado, né? É justamente, né, o John Locke. E ele vai, além disso, né, entender, e isso aqui é uma coisa do pensamento liberal e do pensamento neoliberal também, que o Estado é poderoso demais para fazer o que ele quiser. Então, os poderes do Estado e o poder de intervenção e mando do Estado tem que ser limitado e ele tem que ser direcionado principalmente a proteger os interesses sociais coletivos, né? E é aí que nós vamos precisar de uma representação do coletivo. E é essa figura de representação que é encarnada na figura do parlamentarismo, né? Ou seja, naquele momento ali nós estamos falando sobre a Câmara dos Lords, mas esses Lords representando justamente a população, né?
E é claro que o parlamento mudou ao longo do tempo. Então, estamos falando sobre o parlamento ali do século XVII, do século XVIII, né? E aqui, então, nós vamos ver o controle, né, do poder absoluto dos reis e rainhas, né? E a noção, então, de um poder legislativo. E é claro que, embora Borba vá trazer isso no texto, vai ter essa questão, assim, pré-constitucional, né? Ou seja, de um corpo de leis ali que possa limitar todo esse poder do Estado, principalmente do Estado absolutista, né? E o Rousseau, ele já vem trazer um outro modelo, né, uma coisa que é preciso falar sobre o Locke, antes de prosseguirmos, né? Que o Locke, ele tem essa questão, né? Ele é o teórico da propriedade privada. Então, o Locke ele vai trazer essa questão de que propriedade privada, né, pode ser vista de diversas formas, e a principal propriedade privada é a vida. Todas as pessoas elas têm direito à vida. Então, aqui, né, outra coisa que também vai vir do pensamento liberal é a questão da alforria. É um pensamento, de certa forma, anti-escravidão. Aí depois o Rousseau vai trazer isso com mais propriedade. Além disso, né, o Locke vai trazer a questão do trabalho atrelado às propriedades, aos bens materiais. Então, nós vamos falar sobre coisas que são produzidas pelas pessoas e, a partir daí, se tornam direito. Além de que as pessoas também dispõem, né, da sua liberdade, de sua capacidade de então, desfrutar da vida, né, das coisas que ela pode proporcionar. Lembrando também, né, que o Locke tem uma concepção otimista e positiva da humanidade, né? E o Rousseau, ele fala também perto de uma visão positiva, pelo menos inicialmente, da sociedade. Ele vai entender que o Estado ele é um agente que vai surgir ali meio que forçadamente, né? E que acaba, então, interferindo na vida das pessoas. Mas não só o Estado, né, mas o poder político. Ele acaba sendo, então, usurpado por alguns grupos ali, e ele deve, então, ser direcionado e vir do povo. Né? Então, o Rousseau ele já vem a partir de uma figura revolucionária, né, que ele se constituiu, e é por isso que ele influenciou tanto a Revolução Francesa, né, e os ideais principalmente de liberdade, igualdade e fraternidade, né, a justamente contestarem governos tirânicos, né, governos ali que, então, promovessem a miséria humana, né, que promovessem a retirada das liberdades, dos direitos das pessoas. E essa questão de haver, então, ou não haver direitos, né, que já nasceriam com as pessoas, é que vai fazer com que o Hobbes, o Locke e o Rousseau sejam também justnaturalistas. Né? Todos eles entendem que sim, nós temos direitos, né? O Hobbes vai entender que nós temos direitos e vontades e paixões ilimitadas, né? O Locke vai entender que nós temos os direitos, né? Principalmente a vida, a propriedade, a liberdade, e o sonho vai entender que nós, né, vivendo ali, né, em comunhão com a natureza, né, nós então teríamos ali uma série de direitos, e esses direitos devem permanecer. Né? E aí é onde se cria essa ideia de que todas as pessoas são iguais. Né? E ele vai ter justamente a passagem no seu livro dizendo que todos nós nascemos livres e iguais, em todas as partes do mundo, mas nos encontramos acorrentados. Porque o Rousseau ele também vai ter uma visão negativa do que é a sociedade civil, né, que vai emergir justamente da propriedade privada. E eu já detestei 1000 vezes essa passagem, vou citar pela 1001ª vez, né, a ideia de que determinada pessoa, em determinado lugar, ser propriedade de terra, diz que era seu, as pessoas não fizeram nada em relação a isso, e essa pessoa criou a propriedade privada, e ela também foi a criadora da sociedade civil, né, que é baseada em desigualdades. É por isso que temos lá também o Rousseau escrevendo o tratado, né? Além disso, o Rousseau coloca que as pessoas têm direitos ali diversos, né? Inclusive para elas poderem se emancipar. Um deles é o direito à educação. E aí que ele vai escrever o Emílio, né? Que é um tratado sobre a educação. E, além disso, né, ele advoga pela soberania popular e ele, claro, né, é adepto
do republicanismo, e lembramos que o republicanismo ele remete justamente à ideia greco-romana de organização da vida, né? E o Rousseau, além do republicanismo, ele também é adepto do sistema democrático, né? De participação do povo. Lembrando que a palavra democracia é, se for trazer literalmente o governo do povo, traduzido do greco-romano, né? E aí nós vamos entender, então, que o Rousseau também tem uma concepção mais ampla, né, de que, em alguns casos, é impossível se ter uma democracia direta, que seria o ideal, né? Mas, ao mesmo tempo, o que seria possível é justamente a questão da representação das pessoas, né? E de que existissem ali possibilidades eletivas e de pessoas que elas deveriam ter alguns critérios ali, como a questão é, das virtudes, a questão do conhecimento e também serem pessoas que estejam ali reportando ao povo, que o povo é soberano. Então, essa ideia de soberania, né, ela vai se firmando fortemente a partir, principalmente, do pensamento do Rousseau, né, que vai trazer essa concepção de que a soberania é ligada justamente à questão de que o povo, né, tem a capacidade de tomar suas próprias decisões e as rédeas do seu destino, né? Além disso, nós vamos observar justamente essa questão do pacto social, do contrato, né, vinda da vontade das pessoas, né, de se associarem, né, de constituírem relações políticas mais amplas e que elas tenham ali, de certa forma, uma contrapartida, né, às pessoas, né. Para o Hobbes, a contrapartida é de que o Estado ele deveria proteger a população, né, e evitar ao máximo, né, que houvessem mortes, a não ser que os monarcas decretassem, né, para o bem social. E nesse ponto, então, nós abriríamos mão das nossas liberdades infinitas, né, das nossas vontades e paixões, para que o Estado tomasse conta da nossa vida. O Locke já vai trazer essa ideia de que o Estado está ali para garantir a propriedade privada, a liberdade e a vida. Né? E o Rousseau vai ter essa ideia, então, de que o Estado é justamente a própria encarnação do povo, né? Que é a comunidade política, e também é a sociedade civil, e que o Estado, então, ele está ali para justamente ser a expressão da vontade soberana do povo. Né? E aqui, então, as pessoas elas vão ter, né, os seus motivos em determinados locais, em determinadas épocas, para justamente constituírem essa sociedade política que acaba sendo encarnada na figura do Estado e as próprias formas ali de governo, de autoridade, né, e de uma série de relações sociais assim, bem mais amplas, né? E aqui nós vamos ver que algumas categorias, né, como o justnaturalismo, o atualismo, elas têm essa função de abstração, né? E a gente vê, principalmente, isso na ideia de estado de natureza, né? Essa ideia de que nós vivíamos em sociedades ali anterioras ao Estado em situações específicas, né? Para o Hobbes, nós vivíamos e para o Locke e para o Rousseau, né, nós vivíamos em uma situação de certa forma, de cooperação, de coexistência pacífica, e o Rousseau, mais especificamente, vai colocar também que nós tínhamos relações muito saudáveis ali, né, com o ambiente e outras formas de vida. E então nós estamos falando sobre justamente um foco também na ideia de que o Estado é criação humana, que o Estado é fruto de acordos coletivos e que, ao mesmo tempo, né, esse Estado ele vai justamente tender a garantir, né, direitos que eles são inatos, né, aos seres humanos e de que nós já nascemos com eles. Né? Isso aqui vai estar presente principalmente no Locke e no Rousseau, né? Embora o Hobbes também reconheça, né, de que nós temos direitos ali praticamente infinitos, já que nós não temos controle e que as relações sociais elas vêm através da força.
E aí, então, é, vamos ter essa ideia de direito, né, constituído através da força do estado de natureza do Hobbes e a questão dos direitos, que são naturais e legítimos, que já nascem conosco, né, sendo para o Locke, os três já mencionados, né, posso destacar o direito à vida e também a propriedade, e para o Rousseau, né, são diversos direitos ali que deveriam, dentre outras coisas, garantir a estabilidade social a, são direitos mínimos ali, né, e humanizantes em relação às populações. Né? Dentre eles se destaca justamente também a defesa da vida, né, algo presente ali no Rousseau, e também da igualdade, principalmente, e também das liberdades. Né? Uma coisa importante para se dizer sobre o estado de natureza é que o Hobbes ele vai justamente partir dessa ideia negativa de humanidade, ou seja, nós não temos controle, justamente porque as relações elas são arbitrárias, elas não têm regras, né? As regras são constituídas através da força e que nós então, né, estaríamos ali no lugar onde sempre prevalece a vontade do mais forte sobre os mais fracos, né? E ele vai justamente partir do que ele vivenciou. Ele viu essa transição do medievo à idade moderna, né, acontecendo ali justamente com práticas ali bastante violentas. E é por isso que ele vai ter essa concepção negativa também, Cristo do Leviatã, né? Que ele justamente tem que dosar essas paixões, algumas são ilimitadas, as pessoas, então elas têm uma ânsia por possuir, né? Inclusive coisas que são de outras pessoas, né? A própria vida e o próprio corpo de outras pessoas, vocês terem ideia, é, como também para coisas materiais, como as propriedades. O Locke ele já vai levar essa visão positiva, né, de que as pessoas são boas e elas entendem regras sociais, né, justamente a partir da sua visão, que é otimista em relação à sociedade, né. Claro que ele vai entender, né, que, por exemplo, a constituição de direitos, como a propriedade privada, ela vai surgir através da contrapartida humana, que é de trabalhar na terra. Né? Ele está falando principalmente de um momento ainda muito forte, né, do poder agrário ali, né, e de que então as pessoas elas teriam direitos conforme elas também trabalhassem. Né? E aqui nós vamos ver um questionamento justamente essa ideia de monarquias absolutistas e da nobreza, né? Que lá nos feudos eles podiam expropriar de certa forma, né? As populações através de uma série de regras. E o Rousseau ele vai justamente levar essa questão de que o Estado ele tem a função de acabar com a degeneração que a sociedade humana sofreu ao passar para a sociedade civil, né? Que então nós nos deterioramos enquanto indivíduos por termos esse afastamento do ambiente e também por causa da propriedade privada gerar uma série de desigualdades. Ou seja, né, as pessoas elas deveriam ter direitos, né, direitos ali de serem felizes, de terem posses, né, e de terem ali uma proteção de pessoas que estão no poder. Né? Então seria essa a função do Estado, né, que é justamente satisfazer a vida social de uma maneira positiva, corrigindo essa degeneração que é trazida pela propriedade privada, pela sociedade civil. Um conceito importante que é ligado principalmente ao Locke é o de tabula rasa, e ele vai pegar de empréstimo lá do Aristóteles e também, né, do Alexandre de Afrodisias, né, que vão trazer isso em relação à consciência humana, e aí, né, eles vão partir daquela ideia de que nós vamos nos constituindo como indivíduos a partir do momento que nós vamos, né, absorvendo conhecimentos. E então, inicialmente, nós somos folhas em branco e nós vamos ser preenchidos ao longo do tempo. Né? E isso na modernidade, há um período onde o Locke está encaixado, vai justamente ser aplicada à questão, né, de que a experiência
de fato, quem vai nos moldar, né? Então, nós sentimos, nós pensamos, nós experimentamos, nós tomamos determinadas ações, nós adquirimos, então, uma série de conhecimentos que vão nos preencher ao longo do tempo. E isso aqui, né, é justamente o que vai fundamentar uma das principais escolas de análise das ciências sociais, que é a questão da empiria. Né? E isso aqui vai influenciar um pouco também as próprias ciências naturais e também as ciências exatas, né? É a questão da testagem. O empirismo ele é baseado fortemente na possibilidade da gente verificar diversas coisas ali, né, através da observação, através da experimentação, né? E aqui, então, nós vamos ver que a questão da testagem dos conhecimentos vão ser influenciadas por isso aqui, né? E, ao mesmo tempo, o Locke, que não é bobo nem nada, ele vai justamente criar isso, né? Criticar as monarquias, né? Que, em tese, seriam dotadas ali, né, de poderes ou atribuições sobrenaturais, para terem alguma descendência ligada ao divino, né? E uma legitimação superior, né, justamente da Igreja Católica, né, de certa forma, né, do Deus cristão, né, então eles seriam, de certa forma, representantes desse Deus cristão ali na Terra, e por isso eles, então, teriam a possibilidade de governar os povos, né, e aí o Locke já vai trazer que, no fim das contas, né, essas pessoas só têm essa possibilidade porque elas foram treinadas para isso, né, elas tiveram os recursos materiais, tiveram uma formação elevada ao mesmo tempo, né, elas tinham uma série de recursos que permitiram a elas se especializarem para governar, né, que não é dado, então, a pessoas comuns. E aí, não tem nada de divino nisso. No fim das contas, então, essa ideia vai ser duramente combatida, né, de que, então, as monarquias seriam especiais. E aí nós entramos na seara da ciência política. A ciência política, ela vai justamente se constituir como uma ciência, porque ela vai atender, né, diversos aspectos ali, né, que outras ciências também têm que ter para elas se constituírem como, né? E aí nós vamos observar que o primeiro ponto, né, a ser observado por uma área que se pretende ciência é ter um objeto de estudo. E para nós, está mais do que claro que o poder é o objeto de estudo da ciência política, né? Em específico, o poder político, mas também outros desdobramentos das questões políticas, como as instituições, né, como os governos e autoridades constituídas, os estados nacionais, como agrupamentos políticos humanos, né, e diversas outras searas ali que vão compor justamente o foco de análise da ciência política. E é por isso que ela é uma das três grandes áreas das ciências sociais, voltada justamente a entender o quesito poder nas relações humanas. E a antropologia, né, voltada ao quesito cultura e também, né, sobre a forma como os indivíduos estão inseridos dentro da sociedade. E a sociologia, ela tem, então, a função de estudar as sociedades complexas, né, as organizações sociais, justamente também, né, a ação comunitária, dentre várias outras. E aí, né, nos aspectos formais da ciência, né, nós vamos ver algo que é trazido, né, inclusive, como um dos pressupostos pelo Karl Popper, né, e também pelo Thomas Kuhn e outros, né, que é o critério da falseabilidade. Ou seja, né, nós estamos trabalhando com teorias e conceitos que eles precisam ser testáveis para aplicação na vida social, né? Na verdade, também em outras análises. Ao mesmo tempo, né, esses conceitos e teorias, eles precisam, né, ser possíveis de serem questionados, né, por isso que eles vão ser testados, serem possíveis de serem melhorados, né, e ao mesmo tempo também possíveis de serem, inclusive, contraditos, né, no caso, então, contrapostos por outras perspectivas. E é isso, então, que um dos grandes critérios
das ciências, né? Esse princípio de falsibilidade, ele vai focar também nessa questão da observação, né, de como a teoria ela se aplica ou não a uma determinada sociedade. Isso vai partir do cálculo, né? Além disso, algo que está nas ciências é justamente a questão da aplicação, né, de metodologias, métodos, técnicas, de pesquisas, e isso aqui parte justamente da concepção iluminista, né, da concepção de uso racional desses fatores. Para nós, nas ciências sociais, isso aqui acaba sendo relativizado um pouquinho, né? E foi bastante contestado, porque essa questão da racionalidade vai ser contraposta por diversas outras. Né? Isso aqui vai trazer muito a concepção do René Descartes, né? Do René, nas ciências, né? Do método cartesiano, do método dedutivo. Né? E então, os cientistas sociais, como um todo, eles vão justamente ter essa ideia de que as coisas elas devem ser explicadas, né, ou podem ser explicadas em acordo, né, com uma ideia de causa e efeito. Ou seja, as coisas não são por acaso e se aplica uma série de procedimentos ali para se fazer, então, uma explicação, né, de um determinado objeto e de aspectos ligados a eles. Isso é, né, um dos cernes da ciência. A outra questão, né, que é trazida lá no ponto, né, mas tem um quê também, né, positivista, e isso é bastante contradizível, não sei se isso é isso que em questionar, justamente a questão de que, em tese, ciências elas devem ser neutras, né? E aqui nós vamos, ao máximo, tentar nos abster de juízos de valores para fazer análises isentas. E isso é o que se chama de avaloratividade. É claro que não existe uma ciência 100% neutra, porque todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer região, sempre vão estar ligadas a diversas ideologias, né? Pode ser a própria ideologia que parte da questão religiosa, como também do seu agrupamento ali, da sua questão cultural e das tradições, como também, né, ideologias que elas têm uma fundamentação formal nas ciências, né, nas análises científicas. Então, no fim das contas, são diversos tipos de ideologia que elas vão surgir e elas vão, então, direcionar as pessoas. Né? Suponhamos que nós estivéssemos falando sobre pesquisadores nos Estados Unidos. Né? Eles têm uma alta ideologização com base nos pressupostos nacionais dos Estados Unidos, mas também, né, as ideologias deles acabam tendo uma certa influência da própria questão econômica, já que nós estamos falando de uma nação que ela tem um investimento muito grande nos setores produtivos, na pesquisa. Né? Então, essa isenção de valores, ela é muito relativizada quando nós estamos vendo esses próprios valores de algumas instituições sendo representadas na pesquisa científica. Né? E isso, então, vai fazer com que a ciência política atenda esses critérios aqui e saia dessa transição da filosofia política, que permite, né, determinadas especulações, né, para justamente o campo científico, né, que se firma ali, principalmente a partir da modernidade. Né? E aí, então, né, nos aspectos teóricos, conceituais, eles só são permitidos, né, de serem chamados assim, quando nós estamos falando, então, sobre uma teoria que pode ser, então, comprovada ou refutada, né, testada e modificada quando necessário. Né? E isso é o que a gente conhece como falsibilidade ou refutabilidade e vem da perspectiva do cálculo. Né? E o Giovanni Scritori, ele vai justamente fazer uma definição também que vai pensar em duas variações do termo ciência política, né, aos quais ele se aplica. Primeiro, as formas ali, né, e o estilo de desenvolvimento da ciência política enquanto um saber, né, enquanto uma área do saber, como também, né, os componentes ali que fazem parte dela. Além disso, né, o outro aspecto da ciência política é justamente entender as questões sociais, as questões políticas que vão constituir,
né, os agrupamentos humanos e que farão com que eles se diferenciem entre si. Ou seja, né, as formas que a política podem tomar de acordo, né, com outras orientações culturais, com outras orientações sociais. Né? E aí nós vamos ver, então, que para todas essas definições aqui, o sentido de poder político é justamente o que vai se destacar. Né? E aqui nós vamos observar, então, justamente que essas duas áreas elas vão ter abordagens diferentes, né? E é por isso que, na atualidade, a questão da ciência política tem um certo desdém pela filosofia política por causa justamente da ausência das ferramentas científicas, né? E da possibilidade de justamente fazer uma abstração, porque tem um certo, ainda há, né, embora tenha se superado bastante isso, né, um certo preconceito em relação à subjetividade das ciências sociais. É, e aí, então, né, nós vamos ver essa questão dos fundamentos do poder político, né, de onde ele surge, por que surge, né, como surge, quais são as melhores ou piores formas de exercício desse poder político e dos governos. Né. A ciência política ela está focada na questão do saber político. Né. E aí nós vamos, então, observar que justamente os fenômenos políticos, eles, então, podem ser explicados de acordo com conceitos, com teorias, com um processo analítico ali, né, metodológico, instrumental, com base científica, né? E aí, então, nós vamos observar também as formas, né, como a sociedade ela se organiza, né? E aspectos ali, conjunturais, sistêmicos, que vão justamente fazer com que essas sociedades elas permaneçam, né, dentro de determinado exercício político ou se transformem ao longo do tempo. Né? E aqui, então, justamente essa questão do método que vai fazer com que a ciência política seja focada justamente nessa questão metodológico-científica, né? Enquanto a filosofia política ela vai observar muito essa questão da substanciação. Né? Substanciação é um termo que a gente pode definir melhor como justamente a essência. Né? Então, a ciência política em si, ela não está muito preocupada com isso, ela está preocupada com a abordagem teórico, metodológica e conceitual. E aqui nós vamos entrar, então, em outro ponto da nossa análise, né, que é justamente a constituição dos sistemas políticos, e isso aqui vai partir também de um dos arcabouços teórico-metodológicos da ciência política. É justamente a perspectiva da teoria dos sistemas, e vão entender, né, como que os sistemas sociais eles são constituídos. E eles se constituem justamente com base, né, na relação que ela é estabelecida entre as instituições políticas, os agentes políticos, né, e o próprio ordenamento político. Né? E isso aqui vai dizer respeito, então, a relações de troca, né, tanto de demanda quanto de oferta das entidades, das instituições públicas. Né? A teoria dos sistemas ela é muito aplicada justamente ao estudo das instituições públicas, das instituições políticas, no caso, né? Que dizem respeito a justamente a forma como o Estado acaba se organizando para satisfazer as demandas sociais. Né? E aqui nós vamos, então, observar também que as capacidades estatais elas vão estar representadas justamente na atuação institucional. Né? E aí a população vai trazer determinadas demandas, né? E aí as instituições políticas elas devem trazer determinadas respostas. Boa parte dessas respostas vão vir na forma de políticas públicas. Né? É, e é aqui, então, que nós vamos ver que essas instituições políticas elas também vão tomar as decisões políticas sociais, coletivas, né, que vão afetar todas as camadas da sociedade. E nós observamos isso aqui principalmente, né, nas instituições que são ligadas ao poder político. Né? E aí nós vamos observar isso no Executivo, na Presidência da República, no governo dos estados e do Distrito Federal, como também nas prefeituras. Né? E, ao mesmo tempo, nós vamos poder observar essa questão, né, no legislativo, principalmente no Congresso, né, que
em Câmara dos Deputados do Senado, e também nas câmaras de vereadores e assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal. Né? E o Judiciário também, dentre suas várias instituições ali, ligadas a áreas específicas das questões jurídicas, né, relativas à sociedade e a todas as atividades que são desempenhadas nelas. Né? E aí, nós vamos ver também que as demandas sociais, elas são constantes, e elas vão se transformando ao longo do tempo, né? E o ambiente social, ele muda com a sociedade. E nós vamos poder verificar isso aqui de uma forma mais explícita, né? Se nós observarmos que as nossas demandas econômicas, elas são muito diferentes das de 20 anos atrás, são muito diferentes das de 100 anos atrás. Então, nós vamos falar vamos poder falar sobre a complexificação de diversas demandas sociais, diversas relações sociais que nós temos, e tivemos, né, e teremos, né? E aí, então, é aquele momento que as políticas públicas, que as respostas das instituições, elas sempre vão estar em mudança, né? Sempre vão estar em transformação. E é por isso que, se nós observarmos, inclusive, a possibilidade, né, de execução das relações sociais, nós temos, né, as tecnologias como um dos reforços de encurtamento das distâncias, né? E isso vai, de certa forma, estar ali na mudança da eficiência dos meios de transporte, né? Só um momento.